Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães e na resenha com Magalhães no futebol brasileiro, para falar mais uma vez dos nossos campeonatos, galera. E agora fazer o resumo do Brasileirão da Série A nessa 27ª rodada que terminou nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, com a vitória do Internacional fora de casa em frente ao Atlético Goianiense. Internacional, que é o segundo colocado, e o Atlético Goianiense, o penúltimo colocado. Então, é esse resumo que vamos fazer agora. Então, já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Antes da gente falar sobre os resultados, tem aqui 3 pontos que eu quero fazer as minhas observações. Bom, primeiro, no último jogo do Atlético Goianiense com o Internacional, eu fiz aqui a minha análise sobre o jogo. Só que eu disse o seguinte, e vou repetir. A campanha do Internacional está sendo brilhante. Teve um momento muito bom, depois deu uma caída, e agora volta a ter um momento muito bom, e hoje é o segundo colocado. Porém, quando o Flamengo era o segundo colocado, quando o Fluminense era o segundo colocado, quando o Corinthians era o segundo colocado, eu falei a mesma coisa e vou repetir. Quando o Palmeiras ainda estava na Libertadores, eu já falava isso. O que eu falava? Que, para mim, não tinha briga pelo título. E se o Palmeiras saísse da Libertadores, aí que ninguém ia pegar o Palmeiras, mesmo na briga pelo título, pela vantagem que o Palmeiras tinha. Ponto. O Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro. Vou repetir. Não tenho nada contra o Inter. Nada contra o Fluminense. Nada contra o Flamengo. Nada contra o Corinthians. Só que ninguém pega o Palmeiras na briga pelo título. Não tem briga pelo título. O único time que briga pelo título é o Palmeiras contra o próprio Palmeiras. O Palmeiras só pede o título para ele mesmo. Não tem nada a ver com o Internacional. Poderia ser qualquer um o segundo colocado. Só que alguns torcedores do Inter acharam que eu estava menosprezando. Não estou menosprezando. Qualquer time, hoje, qualquer time que seja o segundo colocado, não briga pelo título. A briga é pela melhor colocação e classificação para Libertadores. Esse é meu ponto de vista. Título, para mim não tem briga. Título é do Palmeiras. Faltam 11 jogos. Faltam. Até fiz uma análise rapidinho. A tabela do Palmeiras até o final do campeonato é um pouco mais complicada do que a do Inter. Mas mesmo assim, com margem de 8 pontos, o Palmeiras não vai perder esses 8 pontos durante esses 11 jogos. E o Internacional não vai ganhar todos os jogos. Como ninguém vai ganhar todos os jogos até o final. Nem Fluminense, nem Flamengo. Ainda disse mais. Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, esquece. Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense não brigam pelo título. Eles não estão nem pensando mais nisso. O Corinthians só está pensando na final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense só está pensando na final da Libertadores. E o Flamengo está pensando nas 2 finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Ou seja, se tem times que podem sonhar com o título, até porque é o único campeonato que está disputando, é o Fluminense Internacional. Porém, vou repetir, nem Internacional, nem Fluminense vão alcançar o Palmeiras. Para mim, não tem disputa pelo título. O que está em disputa nesse Campeonato Brasileiro, faltando 11 rodadas, na minha opinião, é
quem vai para a Libertadores e quem vai para a Série B. Sul-Americana vai ser prêmio de consolo para quem não conseguir chegar na Libertadores. E a Sul-Americana vai ser um título para quem se salvar da Série B e chegar à Sul-Americana. Mas título de campeão brasileiro não tem disputa na minha visão. Isso não é menosprezo, é simplesmente uns cálculos que eu fiz olhando as tabelas de Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Olhando as tabelas, cheguei na conclusão dos meus cálculos que o Palmeiras não vai perder todos esses pontos e nem os times que estão atrás vão ganhar todos os pontos para passar o Palmeiras. Simples assim. Quero que respeite, não estou desrespeitando nenhum. Ninguém, time nenhum. É simplesmente a minha visão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu vou tirar a torcida desse meu comentário, tá? Vou tirar a torcida desse meu comentário. Quais são os jogadores, treinadores e dirigentes que têm moral para criticar a arbitragem? Quais são os jogadores, dirigentes e treinadores que têm moral para criticar a arbitragem? A arbitragem aqui no Brasil é fraca. O VAR nem se fala. Nem para a Copa do Mundo o VAR foi. Então, já sabe. Porém, os jogadores não ajudam a arbitragem, a grande maioria. Lógico que vai ter jogadores que você sabe que o cara só joga, o cara quase não fala. O cara quase não fala. A gente sabe que tem isso. Mas em todo time tem aqueles jogadores, pelo menos 3, 4 jogadores, que tumultuam o tempo inteiro a arbitragem. É o xerifão da zaga, é o bad boy do time. Todos os times têm aqueles jogadores, pelo menos 3, 4 jogadores chatos que atrapalham a arbitragem o tempo inteiro, de qualquer time. Treinadores. Não me lembro de nenhum que ao começar a partida já está xingando, já está reclamando. Tem alguns que exageram demais. O Abel do Palmeiras, o Mano Menezes do Internacional. Tem alguns que mal começou o jogo ele já está reclamando do juiz. E dirigente. Quais são os que têm moral? Se eles não ajudam. E por que eu estou falando? Porque os dirigentes não cobram do treinador, o treinador cobrar dos seus jogadores, para ele não ficar fazendo cera, porra. Não ficar simulando, igual tá simulando que tá feio pra cacete, um caicai da porra. Simulação que toda hora tomou tapa na cara, que bateu mão na cara, toda hora. Tem uma falta. Quer que vai no VAR, não deixa o cara ver o VAR, vai todo mundo pra cima do VAR pra pressionar. Qual é o dirigente, treinador e jogador? Nenhum dos três ajuda a arbitragem. Então não pode reclamar. Só pode reclamar quem ajuda. A arbitragem já é ruim. Do jeito que o futebol brasileiro faz, dirigentes, treinadores e jogadores, irmão, o que é ruim fica pior. Porque não tem ajuda. Ah, Magalhães, mas não tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Olha no futebol europeu. Tem reclamação? Óbvio que tem. É para não reclamar? Não. Tem que reclamar. Mas não é do jeito que é no Brasil. Na Europa também se reclama. Mas é muito diferente. Muito diferente. Europa não é perfeito. Tem um montão de erro. Só ver o que está acontecendo com o Vinícius Júnior agora. O próprio Real Madrid não se posiciona direito sobre o Vinícius Júnior. O Atlético Madrid eu nem falo. A torcida do Atlético Madrid eu nem falo. Apesar que a torcida do Real Madrid, se você olhar lá atrás, também tem um monte de caso de preconceito. Então, irmão, reclamo da arbitragem do VAR. Porra. Mas treinadores, jogadores e dirigentes não fazem nada para educar o seu time, para tentar ajudar a arbitragem. E olha que eu acho a arbitragem aqui uma merda. Mas, porra, convenhamos, né? Se ninguém ajudar, realmente fica difícil pros caras. E não tô ganhando nada do árbitro, tá? Acho muito ruim a arbitragem aqui. O VAR, então, nem falo, porque eu não gosto do VAR do Brasil. Sempre falei. Então, esses são 2 pontos aí que eu queria falar. Tinha um outro ponto que eu queria falar também, mas agora
não me lembro o que era. Eu acho que era essa situação do Vinícius Júnior mesmo. Então vamos lá para os nossos palpites aqui, para o nosso resumo do que aconteceu na rodada. Bom, tivemos o Avaí ganhando do Atlético Mineiro de 1-0. Para mim, um placar surpreendente. Mas diante do que o Atlético Mineiro não vem fazendo, o Atlético Mineiro pode ser a maior decepção de 2022. Se o Atlético Mineiro não conseguir chegar na Libertadores, vai ser a maior decepção do futebol brasileiro. Além do mais, o castelo construído de areia, porque o dinheiro não é do Atlético Mineiro, é dos mecenas, esse castelo pode estar ruindo. O Atlético Mineiro tem uma situação muito parecida em breve com o que aconteceu com o Cruzeiro. Fiquei surpreso com o resultado, mas diante do que o Atlético não vem fazendo mais, a gente não pode chamar de zebra. Mas fiquei surpreso com a vitória do Avaí sobre o Atlético Mineiro. Eu não apostaria, quem apostou no Avaí se deu muito bem e ganhou muito dinheiro. Botafogo 2, Coritiba 0, um placar dentro do esperado. O Botafogo investiu muito, mas não montou um time bom. Gastou muito dinheiro, mas não montou um time bom. O Botafogo montou um time para não cair de novo. Ponto. Para montar um time bom, para brigar por alguma coisa, daqui a 1-2 anos ainda. Por enquanto, montou um time e gastou muito dinheiro para não cair. Porque se não gasta esse dinheiro, o Botafogo ia cair de novo. Porque o time era horroroso, o time do Campeonato Carioca. Então gastou um dinheiro muito alto. Para mim, contratou muita peça errada, metade foi errado. Mas pelo menos tem um time para brigar para não cair. Se conseguir a Sul-Americana, legal. Quem sabe uma Libertadores. Mas, a não ser que de repente vira um G9 aí, quem sabe o Botafogo consiga. Então a vitória do Botafogo sobre Curitiba, para mim, uma vitória normal. Bragantino 1, Goiás 1. Outro placar normal. O Goiás vem fazendo uma campanha sensacional. Sensacional. De recuperação aí. E o Bragantino não é o Bragantino de 2 anos do ano passado, do ano retrasado. Não é. É um time bem de meio de tabela mesmo. Então, placar de 1-1, para mim também um placar normal. Flamengo 1, Fluminense 2. Outro placar também normal. Um clássico, o time do Fluminense é um time bom, mas um time que oscila. Mas é um time que encaixa muito bem com o Flamengo, dificulta muito o Flamengo. Provavelmente não. Com certeza é o time que mais dificulta o Flamengo. Nessa época aí do Flamengo vencedor, de 2018 para cá, né? O Fluminense é o que mais dá esse trabalho, além da rivalidade regional. O encaixe de jogadores e time também dificulta, então o placar bem normal. No primeiro turno deu o Flamengo, no segundo turno da Fluminense. Tem aquela polêmica, né? Do VAR, do pênalti em cima do cano. Eu, na hora, achei que foi pênalti. Na hora eu falei com meu filho, foi pênalti. Meu filho, pai, foi pênalti mesmo. O Santos falhou, o goleiro do Flamengo falhou, bateu roupa. Porém, o que o árbitro falou, que o pênalti foi do Léo Pereira também, aí não, ele se enrolou. E depois, olhando as imagens um pouquinho mais, o pênalti é um pouco controverso, levando-se em consideração o empurrão que teve na área em cima do jogador do Flamengo. Mas, cara, é um critério de interpretação. Então, eu não vou aqui crucificar o juiz. Um critério de interpretação. Só que as interpretações daqui geralmente são equivocadas, mas um critério de interpretação, então, parceiro. Eu não vou aqui falar que roubaram o Flamengo, favoreceram o Fluminense. Para mim, foi um lance ali que poderia ter qualquer desfecho. Sobre os lances dentro da área, pelo menos um eu acho que o Gabigol se jogou, que está se jogando todo. Alguém tem que travar o Gabigol. Já tá chato, já tá feio o que o Gabigol faz. Já tá feio. E o juiz vai acabar não dando mais nada do que ele faz, porque tudo é simulação. Mas teve um lance dentro da área, que realmente ele foi empurrado, que pelo menos o VAR tinha que chamar, e não chamou. Poderia até não dar nada, mas pelo menos tinha que chamar. Mas aí, irmão, falar que foi por isso, não foi. O Fluminense fez os 2 gols, óbvio.
Se não tem um pênalti, poderia ser diferente, mas, irmão, o placar, para mim, dentro de uma normalidade, o Fluminense ganhar do Flamengo, como se fosse empate, como se fosse vitória do Flamengo, também seria um placar normal. Ceará 0, São Paulo 2. Achei que o Ceará poderia fazer um jogo melhor, poderia dificultar mais o São Paulo, até porque já se conhece de outros confrontos aí. Mas aí teve jogador expulso no finalzinho do jogo, acabou tomando o segundo gol. Mas um placar também, para mim, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma zebra, o São Paulo vencer o Ceará, até porque agora o São Paulo teve aí 2 jogos só para focar no Campeonato Brasileiro. O time do São Paulo não é tão ruim assim, é um time bem qualificado. Não para uma Libertadores, não para ganhar um título brasileiro, mas para se manter ali na briga para uma Libertadores, para disputar a final como está disputando da Sul-Americana. Então, para mim, também um placar dentro da normalidade. América Mineiro 1, Corinthians 0. Outro placar também, para mim, normal. Outro placar, para mim, também normal. O América Mineiro vem dificultando para todo mundo. O time do América Mineiro é muito competitivo. Teve uma queda muito grande depois da Libertadores, de não conseguir chegar às oitavas, mas voltou a se recuperar, está fazendo um bom futebol e dificultando para todo mundo. Então a vitória do América Mineiro em cima do Corinthians também, para mim, deu normal. O Corinthians começou ali com o time bem misto, depois colocou a tropa toda, mas mesmo assim não conseguiu. E para mim, um placar normal, grande campanha de recuperação do América Mineiro. Juventude 1, Fortaleza 1. Esse jogo aí eu achei que o Fortaleza ia ganhar. Para mim o Fortaleza decepcionou e acabou sendo no lucro ter empatado o jogo, porque o Juventude criou boa oportunidade de ganhar essa partida. Então, apesar de eu achar que o Fortaleza ia ganhar, mas diante do que aconteceu o jogo, diante do que foi o jogo, o empate do Fortaleza foi vantagem, porque o Juventude criou chance para ganhar essa partida. Então acabou sendo ruim para o Juventude. E do que aconteceu no jogo, acabou sendo bom Fortaleza. Palmeiras 1, Santos 0. Palmeiras teve um jogador expulso. Depois que teve um jogador expulso, acabou se encaixando melhor e fez uma boa partida. Foi até melhor do que o Santos, mesmo com 10 jogadores. E como eu digo e repito, o Palmeiras só vai perder o título para ele mesmo. O Palmeiras só perde o título para ele mesmo. Placar normal. Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2. Decepcionante. Decepcionante o Atlético Paranaense. Decepcionante. Imaginei, jogou com o time principal, imaginei que o Atlético Paranaense fosse ganhar do Cuiabá, que está ali brigando para não cair. Mas o futebol do Atlético Paranaense é o futebol do Filipão. O Atlético Paranaense, quando joga contra times mais fortes, o Atlético Paranaense dá vida. Dá vida. Não fazer um futebol bonito, mas dá vida. Aí acaba igualando um pouquinho. Quando pega um time inferior, o Atlético Paranaense não dá vida. E esse futebol feio que o Atlético Paranaense joga, se não tiver algo a mais, irmão, não vai a lugar nenhum. O Atlético Paranaense só tem que abrir o olho para quando chegar próximo da final da Libertadores, não tá em baixa. Cair as chances vão diminuir. Então, cuidado para o Atlético Paranaense não cair pelas tabelas com esse futebol que não anima ninguém. Essa é a grande verdade. Mas está na final da Libertadores, então. A maioria não vai questionar. Mas eu questiono. O futebol é feio. Eu não gosto. O time, o elenco, tem capacidade de jogar um futebol muito mais atraente e continuar competitivo. Mas o Felipão realmente vai ser difícil, porque ele só pensa no competitivo. Ele não pensa no espetáculo. Eu gosto de espetáculo com resultado. E esse elenco do Atlético Paranaense tem como fazer isso. E o último jogo foi Atlético Goianiense 1, Internacional 2, que tem um vídeo aqui também no canal, que a gente já falou no início, justa a vitória do Internacional. Apesar que se fosse empate, não seria injusto. O Atlético Goianiense fez uma boa partida. E se tivesse sido empate, também não seria injusto. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, termina Palmeiras, para mim, virtual campeão. Ninguém pega o Palmeiras, apesar de estar a 8 pontos de distância do Internacional.
O Internacional não vejo pegando, olhando as tabelas. Então, Palmeiras, primeiro colocado com 57 pontos, segundo colocado Internacional com 49, terceiro colocado Fluminense com 48, quarto colocado Flamengo com 45, quinto colocado Corinthians com 44, sexto colocado Atlético Paranaense com 44. E como vai virar, acredito eu que vai virar G7, porque temos uma final aí, Flamengo e Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Então, no mínimo vai virar G7, Atlético Mineiro com 40 pontos é o sétimo colocado e também está na Libertadores. Nesse momento são em 7. Palmeiras, Inter, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Na oitava colocação com 39, brigando pela Libertadores, o América Mineiro. Na nona colocação, também brigando pela Libertadores, o Goiás com 37. Aí, não brigando mais por Libertadores, o Botafogo na 10ª colocação, o Santos na 11ª colocação, o Bragantino na 12ª colocação e o São Paulo na 13ª colocação. Com 34 pontos temos 4 times, Botafogo, Santos, Bragantino e São Paulo. Com 31 pontos e brigando para não cair, o Fortaleza na 14ª, a 15ª o Ceará também com 31 e o Curitiba na 16ª colocação com 28. E na zona de abaixamento o Avaí na 17ª colocação também com 28, o Cuiabá na 18ª com 27, o Atlético Goianiense na 19ª com 22, e o Juventude virtual rebaixado já com 20 pontos. Então, temos 2 virtuais. Um virtual rebaixado, que é o Juventude, e para mim, o virtual campeão, o Palmeiras. Então, tá aí o meu resumo do que foi essa 27ª rodada do Brasileirão Série A. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!